O assunto hoje é NR12, segurança em maquinário, indústria. Então, se você é da indústria, já se liga no Café Corporativo dessa semana. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções, a sua economia é a nossa energia. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje uma entrevista em dupla, meu amigo Juliano Baeiro e o Gilber, que veio nos acompanhar aqui no café. Sejam bem-vindos, Gilber, Juliano. Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui. E hoje aí com o Gilberto, que é um parceiraço nosso, está aí com a gente há muito tempo fazendo trabalhos aí, trazendo muitas soluções para a indústria. Seja bem-vindo, Gilberto. Obrigado, gente. Agradeço o convite e espero aí contribuir da melhor forma possível. Com certeza. O Juliano já é conhecido aqui do Café Corporativo. Juliano Baeiro, engenheiro, especialista em perdas, desperdícios, NR12, enfim, ele tem uma série de especializações e também é o nosso parceiro aqui da EGE Soluções. Agora, o Gilber Rodrigues dos Santos Júnior, aliás, tem um nome bonito aí, Santos, né? Isso. Santos é bonito. Ele é vascaíno, jogou com o Santos domingo passado, não posso nem falar o resultado aqui, nossa, o negócio complica, né, Gilber? Com certeza. Estamos tentando ver quem que foge mais do rebaixamento, se sou eu, se é ele, mas enfim. Gilber ele é um engenheiro de segurança no trabalho. Ele é coordenador na PUC Campinas, da pós-graduação da PUC Campinas, nessa área de segurança no trabalho. E, enfim, esse é nosso especialista para falar a respeito de NR12. Agora eu vou começar aqui com o Juliano. Juliano, quando se fala em NR12, nós estamos falando, NR é norma regulamentadora, é isso? É isso aí. E 12 é o número, a ordem dela, é isso? É isso aí, exatamente. Fala um pouco mais pra gente. É uma norma, né, que vem para trazer aí a parte de seguranças e máquinas e equipamentos. Né? Então, é dividido aí, as normas são divididas, né? Então cada numeração trata de uma coisa e a NR12 ela é específica para máquinas e equipamentos. A NR12 é uma norma aí que até 2010, né, ela é uma norma curta, é uma norma que não tinha muita exigência nem fiscalização e depois realmente se viu necessário, né, aumentar essa fiscalização e ela começou realmente a ser mais rigorosa por conta da quantidade de acidentes, né, principalmente acidentes fatais que nós temos hoje em máquinas e equipamentos no Brasil. Quer dizer, nós já devemos ter diminuído isso, né? Nós tínhamos, talvez, com essa norma. Existe uma efetividade das NRs? Sim, Gilberto? Com certeza. A implantação das NRs, né, ela traz benefícios não só para a sociedade, mas tanto para o governo e também para os trabalhadores. Quando você implanta, quando você segue as diretrizes de uma norma regulamentadora, significa que você está cumprindo alguns requisitos mínimos de segurança, né? Consequentemente, você diminui a questão do acidente. Então, como o Juliano falou, né, a norma regulamentadora de número 12, ela passou por uma grande revisão a partir de 2010. Essa revisão foi necessária exatamente pelo pelo aumento de número de acidentes relacionados com máquinas e equipamentos. E o acidente de trabalho, ele não é vantajoso para ninguém, né? Nem para o governo, nem para o trabalhador, né? E nem para a sociedade. É um grande prejuízo. É um grande prejuízo. Porque imagina o seguinte, para o governo, o trabalhador ativo, né, aquele que está hoje contribuindo com o governo, ele contribui com o governo através de formas de impostos. Né? Então, a partir do momento que ele sofre um acidente mais grave, vem a falecer ou ele fica inválido, ele deixa de contribuir para o governo, a sociedade perde com isso e o governo passa a ter um gasto, né, com, por exemplo, com o familiar. Né? Então, com pensão, então o governo deixa de arrecadar e passa a gastar. E em contrapartida, a família desse trabalhador, ela tem uma perda econômica. Né? Então, vamos né, de uma forma hipotética. Então, o salário daquele trabalhador é em torno de R$5.000. Então, ele sofreu um acidente, ficou inválido ou veio a falecer. A família não vai receber os R$5.000, vai receber em torno de R$2.800, R$2.900. Então, essa família tem uma perda econômica. Né? E essa perda econômica, onde é que ela vai
ter um impacto na própria sociedade. Porque se ela tinha um filho que estudava numa escola particular, vai ter que tirar. Se ela gastava R$1.000 no mercado, vai diminuir o custo. Então, o faturamento daquele mercadinho de bairro vai diminuir. Então, todos perdem. E é interessante a gente dizer que a maior perda mesmo é a perda da vida humana, Exatamente. né? Quer dizer, não tem nem preço isso, né? Agora, essa NR12, Gilberto, ela chega para normatizar, para mostrar o que é que deve ser feito, né? Então, por exemplo, as máquinas, eu lembro que no passado, eu criança visitando oficinas, primeiro que era uma coisa liberada, qualquer um entrava, e a gente via aquela serra rodando e o trabalhador cortando as coisas com a serra ali, né? Sim. Hoje a gente chega e a gente percebe que tem uma capa. É um exemplo só que eu estou dando, né? Exato, e se o sujeito levanta aquela capa, imediatamente trava a serra. Isso é um dos exemplos do que faz. Exemplos, exatamente. A NR12 ela vai trazer os requisitos mínimos de segurança. Que tipo de dispositivo tem que ter, atrelados a medidas de ação administrativa, por exemplo. Então, o que ela me traz, na verdade, são diretrizes. O que eu preciso? Eu preciso neutralizar aquele acesso. Né? Aí, como vai ser feita a neutralização desse acesso? Aí entra a engenharia convencional, que é através de projetos, da solução do engenheiro que vai avaliar, verificar, por exemplo, a questão de produtividade, que muitas vezes eu vou colocar um determinado proteção, isso pode ter uma perda de produtividade. Então, a engenharia, a importância da engenharia é exatamente aí. Ela fazer um estudo, né, para verificar, para poder implantar o sistema de segurança, né, de forma mais efetiva, garantindo a segurança, mas com o menor impacto possível para a organização, para a empresa. E aí, porque a finalidade da empresa é produção. É produzir, né? mas produzir com qualidade e com segurança. Exatamente. Né? E aí vem o trabalho do Juliano. E aí vem o trabalho do Juliano. E como que passa, o que passa pela cabeça do engenheiro quando ele pega um projeto, por exemplo, para fazer de uma máquina? Eu queria só comentar uma coisa da primeira parte que a gente falou, bem rapidamente, que é a questão de por que a norma ficou mais rigorosa, né? E hoje a NR12 é uma das normas mais rigorosas do mundo. Então, assim, tem várias normas, né, que falam sobre, ou que exigem, né, essa questão de segurança em máquinas e equipamentos no mundo. Né? Então, cada lugar na Europa tem uma, nos Estados Unidos tem outra, no Brasil, NR12 é a que trata sobre esse tema, né? E hoje ela é uma das mais rigorosas do mundo. Mas por que isso, né? Porque o Brasil, na verdade, ele por muito tempo ele recebeu muitas máquinas e equipamentos que eram refúgio do resto do mundo. Sucata, né? Então, de fora. sucata de fora que veio para cá, e aí nesse momento, né, você traz uma sucata, você já quase não tem segurança, e o brasileiro também, por ser um povo bem criativo e por receber pressões, né, é obrigado a produzir a qualquer custo. Então, desta forma, né, a gente acredita que em algum momento a gente perdeu a mão, e aí teve que realmente fazer uma revisão bem extensa da norma para realmente a gente garantir esses pontos. Então eu queria só comentar isso por conta de que por que aconteceu isso, né? Sim. Então por que ela ficou mais rigorosa, então, e por que é a mais rigorosa do mundo hoje, né? Essa norma é original, o Gilberto estava me falando que é de 1978, né, Gilberto? Isso, exatamente. Quer dizer, ela é antiga, ela foi revisada agora em 2010. Ela passou por várias outras revisões, né? Mas a de 2010 foi aquela revisão, aquele marco, né? Que é aquela revisão bem mais sistêmica, bem mais organizada. Né? Tá. Mas eu vou voltar já lá no Juliano. Vamos voltar Não, mas a gente volta depois do intervalo, que eu tenho muita coisa para perguntar para o engenheiro de segurança ainda. Vamos fazer um intervalinho aqui, vamos conhecer aqui o Espaço Dona Nice, vamos pegar a dica de segurança pessoal do Valdemar Pellegrino e voltamos daqui a pouco com mais NR12. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a técnica para identificar espelhos falsos. Relatos informam que lojas comerciais e locais de hospedagem colocam câmeras ocultas atrás dos espelhos internamente em provadores e quartos, denunciando assim a intimidade do usuário e os frequentadores desses locais. Existe técnica eficaz para se identificar espelhos com tais equipamentos instalados. Coloque seu dedo indicador no espelho e checar se entre o seu dedo e a imagem refletida no espelho existe um espaço entre eles, garantindo assim ser um espelho normal e sem alteração. Mas, se a imagem apresentar contato direto entre o seu dedo e a imagem, pode desconfiar da alteração.
Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo hoje com o Gilberto Rodrigues e com o Juliano Baeiro, eles que vêm falar a respeito da NR12, norma regulamentadora número 12, é isso, Juliano? Isso aí. E o que passa pela... Você não vai fugir da minha pergunta. Vamos lá. O que passa pela cabeça do engenheiro quando ele tem que projetar uma máquina, sabendo que ele tem toda essas 50 páginas para cumprir de regulamentação? Por isso é importante seguir os passos da NR12. Né? Então a primeira parte da NR12 é a apreciação de risco. Né? Análise de risco ali, né, o time de segurança vai levantar todos os riscos inerentes que tem naquela máquina. Uhum. A partir daí, o que o engenheiro vai fazer? Tá? Fazer uma conceituação de segurança. Uhum. Então nessa conceituação vai ter um comitê, que aí tem pessoas da qualidade, pessoas da produção, de processo, da engenharia, né, da segurança do trabalho, de várias áreas da empresa, que vai entender, né, e a gente vai projetar pensando em cada uma das partes da ação. Porque a ideia não é só a gente atender na R12, porque você pode atender na R12 e não produzir, não conseguir produzir. Uhum. Então a ideia é que a gente entenda todo um consenso, entenda todo um conjunto, né? E a partir daí a gente faça o projeto sobre medida para cada cliente. Tá? E é importante também entender que todas as vezes que você faz a implantação dessa norma, ou de qualquer outra norma da forma correta, né, usando boas práticas, existe uma mudança cultural dentro da empresa. Então as pessoas vão ter que se adaptar à nova forma de fazer. E a princípio, né, a empresa, né, ou o empresário, ou os gestores acham que vai ter uma perda de produtividade muito grande. Existe essa condição, acontece isso muitas vezes, desde que você não faça seguindo os passos. Você não faça envolvendo as pessoas corretas. O que você quer dizer é que se fizer tudo certinho, essa perda de produção, na realidade, ela vai ser minimizada ou ela nem vai existir? Existe uma curva de aprendizagem, né? Mas essa curva ela é mínima, e o que acontece muitas vezes? Eu já presenciei em várias empresas que a produtividade depois da implantação da NR12, depois de um tempo, ela fica muito melhor, muito maior. Por quê? Porque a partir da implantação, muitas coisas que você fazia gambiarra ou conseguia fazer gambiarra, você tem que deixar a máquina em condição básica. Você tem que colocar uma tecnologia adequada para aquele equipamento. Então, a consequência disso, ou exige também procedimentos para fazer da forma correta. Né? E isso ajuda muito na produtividade e ajuda uma coisa que a gente fala muito, né? Que é ser eficiente e ficar dentro da indústria. O que é? Perda zero, né? Trabalhar para buscar perda zero e trabalhar para ter o mínimo esforço. Né? Então, esse é o ponto. Então, assim, a ideia não é produzir de qualquer forma, né? Ou qualquer esforço, ou dar a vida para produzir, que acontecia isso muito no passado, quando a gente não tem a norma. É fazer de uma forma inteligente, implementar da melhor forma possível, e que depois dessa implantação e depois dessa barreira, né, você passar essa barreira da questão cultural do aprendizado, realmente você vai ter uma fábrica muito mais segura, você vai ter pessoas muito mais qualificadas, pensando de outra forma. Agora eu preciso perguntar para o Gilberto, eu vou direcionar para ele aqui, porque eu acho que ele vai ter essa experiência da pós-graduação aí de me trazer, embora você já deve ter visto muito disso que eu vou falar, que é a gambiarra. Deve ter muita gambiarra que foge da regulamentação. Sim. Depois eu volto na questão da fiscalização, não vou esquecer disso não. Mas existe gambiarra, Gilberto? Existe. Eu não diria o nome gambiarra em si, né? Eu diria o que existe muito é a questão cultural.
né, hoje no Brasil em si. Né? O que acontece é questão cultural. Eu preciso produzir mais rápido, ou essa proteção aqui ela me incomoda, né? Eu preciso fazer uma inspeção 2, 3 vezes por dia, eu tenho que vir retirar essa proteção e colocar novamente. Então o pessoal tira a proteção e não coloca, né? Ou faz alguns tipos de, vamos dizer, um jumper, exatamente, aí sim uma gambiarra, né? Para neutralizar aquele dispositivo de segurança que foi implantado. Que é mais ou menos quando o sujeito pega o cinto de segurança no carro e passa por trás aqui. Exatamente. A grande questão, muitas vezes, está relacionada com a conveniência. Né? Se é conveniente para mim neutralizar um sistema de segurança da máquina, eu vou estar fazendo isso. Né? O que a NR12 trouxe é exatamente para evitar que isso aconteça. Então, ela traz determinados dispositivos que eles vão estar interligados de tal forma que, se uma proteção não tiver colocada num determinado local, num determinado ponto, né, a máquina não vai funcionar. Né? Ou se eu ultrapassar um determinado limite da máquina, um determinado equipamento, ou se eu burlar um determinado procedimento, a máquina vai parar. É como se fosse um carro que, à medida de que eu entro numa rodovia que é 120 por hora, a hora que eu acelero um pouquinho mais, ele passa do 120, é como se o carro não me deixasse passar. Isso, exatamente. Nessa lógica. É como aquele É. dispositivo do carro que, se eu não uso o cinto de segurança, ele apita. Isso. Ou ele nem liga o carro, alguma coisa nesse sentido. É importante que as normas regulamentadoras, elas não é de uma única via, vamos dizer assim. Não é só a responsabilidade do empregador, né? Então você tem uma mudança cultural da empresa, então o trabalhador tem uma responsabilidade para garantir aquela adequação, o trabalho seguro, vamos dizer dessa forma. O empregador, né, ele tem a responsabilidade de manter, de investir. Né? Como o Juliano falou, muitas vezes quando você faz a adequação da máquina, você está fazendo um upgrade na máquina. Né? E esse upgrade, muitas vezes, você aumenta a eficiência da máquina. Ou seja, você torna a máquina mais eficiente. Mais eficiente, exatamente. Obrigatoriamente você vai fazer um upgrade na máquina. Eu sei que o Juliano tem um case de fiscalização que eu vou deixar para você contar lá no finalzinho do nosso programa. Sim. Mas ainda vou continuar aqui te perguntando, existe fiscalização hoje? Sim, a fiscalização é muito efetiva no Brasil. Ela é rígida? Sim. Dentro de, lógico, né, o número de fiscais hoje realmente não é o suficiente, a gente sabe disso, mas eles são muito eficientes nesse ponto de fiscalização. Né? Eles atuam especificamente na NR12, a atuação está sendo muito efetiva, né, constante, isso é muito bom. A gente tem aquela fiscalização hoje que a gente chama de fiscalização indireta. O fiscal, o auditor não necessariamente precisa estar indo na empresa, né? Sim. Ele notifica a empresa via e-mail através de uma notificação e a empresa tem que prestar os esclarecimentos, as documentações necessárias. Então, além da Delegacia Regional do Trabalho, a gente também tem o Ministério Público do Trabalho, que também é muito atuante, né, nessa área de fiscalizações. Quer dizer, nesse sentido o Brasil está bem? Sim, está bem. Eu acho que cada vez mais, né, a fiscalização ela vem com um nível técnico melhor. Né? Isso é bom para todos, na verdade, né? Porque a partir do momento que você tem uma fiscalização efetiva, a empresa ela se sente na obrigação, lógico, né, de estar fazendo as adequações. Para o trabalhador é uma garantia de segurança a mais, né? E para as empresas, né, de consultoria também é interessante porque é um acelerador, né, dos negócios. Muito bom. Eu vou fazer mais um intervalinho e volto no final para ele contar aqui mais a respeito dessa questão, viu, Juliano, de fiscalização. Combinado. Espaço Dona Anice e vamos conhecer também a GE Soluções. EGE Soluções. Engenharia, tecnologia e automação industrial para uma indústria mais eficiente e sustentável, com foco na redução de desperdícios. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Gilbert e com o Juliano. Juliano Baeiro, nosso parceiro aqui da EGE, muito experiente, engenheiro extremamente experiente na indústria, né, com uma história de indústria fantástica. E aí é por isso que eu quero pegar esse assunto aqui. Eu perguntei pro Gilbert sobre fiscalização. E eu sei que você conta cases que você já viu nesse sentido aí de fiscalização, né, Juliano? Acho que tem um case bem interessante, né, de uma empresa que realmente teve 2 acidentes fatais
em um período curto de tempo, e aí houve realmente uma fiscalização bem rigorosa, né? E eu lembro que a gente fazia parte do time que ia fazer essa implantação da NR12, né? E aí o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério Público, chamou uma reunião, e foi a reunião mais rápida que eu participei na minha vida. Porque estava lá o presidente, né, da companhia, os diretores, os gerentes e alguns parceiros que iam trabalhar na implantação da NR12. E aí os fiscais entraram e deram duas opções para o presidente da companhia. E a opção era, ou ele descia, né, e parava toda a fábrica até e partisse todas as máquinas depois que a NR12 tivesse implementada, ou se alguém machucasse, perdesse uma unha na máquina, ele ia sair de lá algemado. Então foi as opções que a empresa deu. E, obviamente, né, o que o presidente fez foi parar toda a indústria. Só que é uma indústria de grande porte, lá de Curitiba, e essa indústria realmente parou petroquímicas, parou grandes players do mercado aí na parte de higiênicos descartáveis. Então, sim, separa uma cadeia toda. Então, a ideia é, né, a partir disso cara, montar um cronograma, entender. Você imagine, né, que essa paralisação deu muito prejuízo para a empresa. Mas ter esses 2 acidentes fatais, o prejuízo foi muito maior. Né? O prejuízo é muito maior. Mas talvez se tivesse tido uma precaução anterior, né? Ou seja, se alguns anos antes já tivesse iniciado esse trabalho, não tivessem acontecido nem os 2 acidentes, tampouco o prejuízo. Exatamente. Não é verdade? E aí a gente vê uma empresa que tinha acidente fatal praticamente todos os anos, e depois da implantação da NR12, nós estamos falando de 7 anos já, e nunca mais teve um acidente fatal lá. Então, realmente, a gente consegue ver através desse case que existiu uma fiscalização rigorosa, né? Existiu realmente um prejuízo muito grande, mas a partir dessa implantação nós não tivemos mais acidente. Queria contar mais um caso também que eu fui, depois que a gente fez toda a implantação dessa empresa, eu fui fazer a apresentação, né, disso na Holanda. E em Amsterdã, na Holanda. E quando eu cheguei lá, eu apresentei essa norma, praticamente tinha representante do mundo inteiro lá. Eles falaram assim, cara, mas não é possível, é muito rigorosa, né? E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta para mim: o brasileiro, ele sai na rua e se joga na frente do carro? Né? É essa pergunta que eu recebi. Mas por que isso? Porque assim, cara, é óbvio que a máquina está em movimento, não é para colocar a mão na máquina, né? E todo mundo sabe disso. E ali, então é a mesma coisa você estar numa rodovia e se jogar na frente de um carro, né? Eles fizeram essa analogia. E a ideia existe dentro das empresas, né, existe uma pressão por produção. E muitas vezes, né, muitas empresas, a produção, a produtividade é o grande objetivo da empresa, né? E o resto é tudo secundário. Mas eu também ouvi, né, em um congresso nos Estados Unidos, um presidente de uma grande companhia falando: as empresas que têm segurança em primeiro lugar e que investem em segurança são as empresas que mais têm lucratividade no mundo. Muito bom. Então, esse é o X da questão, né? Cara, você vai investir em segurança e você vai evitar um monte de passivos, você vai evitar um monte de prejuízos e desperdícios, né? E isso uma grande empresa, né? Eu estou falando de um presidente, a maior empresa de bens de consumo do mundo, a empresa mais lucrativa, é uma das empresas que mais cresce no mundo, falando que, cara, a prioridade nossa é segurança, e a partir do momento que a gente priorizou segurança, nós começamos a ser mais lucrativos. Muito bom. Juliano, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado por ter trazido o Gilberto. Gilberto, obrigado por ter vindo também. Obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. E você que está em casa, não deixe de acessar também o nosso acervo lá no YouTube, youtube.com/Café Corporativo. Procurando o assunto que você imaginar, seguramente tem lá no Café, nesse acervo de mais de 300 entrevistas, porque afinal o Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Espaço Dona Nice, o mais novo espaço de eventos de Jundiaí.
Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. EGE Soluções. A sua economia é a nossa energia. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.